Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal do Jovem Investidor e hoje eu vou trazer um vídeo sobre algumas atitudes ou hábitos que eu desenvolvi nesse ano de 2025 que me fizeram prosperar bastante, tanto na vida pessoal, financeira e espiritual, tá certo? Bom, alguns hábitos eu tenho pensado bastante e refletido, na verdade, né? Sobre essa época de fim de ano, a gente fica um pouco mais reflexivo. Ver o que deu certo, o que não deu, quais foram as metas e objetivos que alcançamos e quais deixamos de alcançar. E, bom, a primeira coisa que começou ali, né, mudar algo na minha mente foi o incômodo com o ambiente em que eu vivia. Para quem não sabe, esse ano eu mudei de trabalho, estava há 5 anos em um lugar. Eu acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo em um único lugar assim, direto, sem pausa alguma. Fiquei um ano nessa empresa, saí, fui para uma outra companhia por um ano e voltei novamente. Daí fiquei mais 5 anos, total de 6 anos no mesmo lugar. Porém, a empresa veio passando por algumas dificuldades, foi tendo uma redução no quadro de funcionários e eu comecei a ficar incomodado com a situação que eu vivia profissionalmente, tá bom? Não é nada particular com a empresa em si, mas era um incômodo pessoal. Eu sentia que eu poderia ser alguém melhor, né, profissionalmente, né? Conseguiria algo melhor na minha área profissional. Isso me incomodava muito porque eu ficava com aquele sentimento de que, poxa, eu posso render mais, eu consigo algo melhor, eu tô num lugar aqui, tô parado e tal. E a gente, num determinado momento, alcançou uma crise na empresa muito forte e a gente ficava parado, né? Eu e os outros funcionários que logo depois acabaram se desligando ou sendo desligados da empresa, ficou só eu e mais um funcionário. Era uma empresa de pequeno porte, uma empresa familiar de pequeno porte. Enfim, ali começou a girar uma chave na minha mente. Poxa, eu posso render mais. Eu não tô tão velho assim, eu tô novo, enfim. Porque quando a gente fica no mesmo ambiente é normal se sentir confortável e achar que você talvez não consiga algo melhor fora ou algo do tipo. Eu tinha esse pensamento. Então o que aconteceu? Eu comecei a ficar incomodado com a situação. Eu tentei mudar algumas vezes as coisas ao meu redor, é, mudar o ambiente, não conseguia sem sucesso nenhum. As pessoas não queriam mudar, não queriam fazer algo diferente, não queriam se esforçar para fazer algo diferente. E eu já acredito que você tem que se esforçar, você consegue fazer algo melhor. E basta tentar, 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 que uma hora a porta vai se abrir, né? De tanto que a gente bate, uma hora a porta se abre. E o que eu fiz? Fiz o que o macaco acaba fazendo na natureza, né? Ele não espera que a árvore mude de lugar para ele. Ele simplesmente muda da árvore quando essa árvore não serve mais para ele. Então comecei a buscar, coloquei na minha mente, comecei a falar isso, tá? É, Ali eu comecei a acreditar que as palavras têm de fato grande poder, porque eu comecei a falar, esse é o meu último ano nessa empresa, esse é o meu último ano na empresa. Eu comecei o ano falando isso. Esse ano de 2025 eu comecei falando isso. E o rapaz que trabalhava comigo falava: Você tá maluco, Luiz? Você é doiduras, acabou de começar, tá indo aí bem, tem como ganhar um salário bacana e tal. Você quer sair? Quero sair. Aqui é o meu último ano. Eu sinto que dentro do meu coração aqui que esse é o meu último ano nesse ambiente. Esse ambiente não é mais para mim. Após isso, consegui um novo trabalho. Trabalhei nos dois lugares por um curto período de tempo. Chegava em casa meia-noite e alguma coisinha. E no outro dia acordava 6 horas para trabalhar novamente. Então é uma rotina bem puxada. Estou em apenas um serviço. E o que eu comecei a fazer nesse serviço, além de começar ali praticar de fato o ultra aprendizado, eu comecei a trabalhar mais. Eu me esforcei para trabalhar mais, aprender mais, desenvolver melhor o meu trabalho. Isso foi um ponto que eu sinto que de fato mudou a minha vida profissional, a minha mente, a minha forma de pensar. E eu acredito hoje que nunca mais será como já foi até esse momento, pela experiência, pela forma de enxergar as coisas
que mudou nesse curto período de tempo. Outra coisa que eu não posso deixar de falar que me fez ter muito sucesso e prosperar em 2025 foi mudar a minha alimentação. Eu gosto muito, sempre gostei bastante de comer lanches, pizza, fritura, uma batatinha frita ali, um óleo, algo assim. Doce, então nem se fala. E esse ano eu comecei, até a metade do ano eu fui mudando aos poucos. Fui tirando uma coisa ou outra, fui eliminando um pouco de fritura, fui eliminando lanche. Porém, da metade do ano pra cá eu comecei a ser um pouco mais agressivo no controle da minha alimentação, né? Mais rígido, melhor dizendo. Com isso eu abandonei óleos que são vegetais, né? Óleo de milho, girassol, soja, enfim. Esse tipo de óleo eu abandonei. Ultraprocessados também tenho quase que excluído totalmente da minha dieta. Não vou falar que eu excluí porque uma hora ou outra aí acabou passando. Mas enfim, comer melhor foi algo que mais parece que me colocou numa posição muito à frente das demais pessoas. Você acorda melhor, você passa o dia melhor e você tem uma boa noite de sono. É óbvio que isso vai te colocar na frente das demais pessoas. Você acaba tendo um pouco mais de clareza mental. Ah, mas o fulano trabalha comigo, ele conhece muito mais que eu. Tudo bem, ele tem mais experiência que você. Mas eu acredito que se você continuar se esforçando, com a ajuda dessa clareza mental, você vai se igualar em algum momento com ele, ou quem sabe um dia passar essa pessoa que tem um grande conhecimento nesse momento. Como eu falei aqui, né? Deixo em anexo a comer bem, é algo que não pode faltar, é dormir bem. Eu tenho priorizado bastante a minha noite de sono, a qualidade do meu sono. Eu faço questão de deixar de comer antes de dormir por pelo menos 2 horas, deixar de tomar água logo quando vai dormir. Para quê? Para não ficar com aquele incômodo enquanto você dorme, uma vontade de ir no banheiro e perder aquele sono profundo, né? Que é o que de fato faz o seu corpo descansar e acordar melhor. Enfim, eu priorizei as minhas noites de sono, tá? Eu faço isso com os meus filhos. O mais velho vai fazer 4 anos no meio do ano que vem. 3 anos e meio fazendo isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu vejo comparando ali ele, hoje os meus 2 filhos, né? Com as crianças da mesma idade que não têm uma noite de sono muito boa, que os pais não priorizam a noite de sono, chega a ser injusto comparar essas 2 crianças. A forma de lidar, a forma de pensar é diferente. É diferente. Dormir é algo que nós temos por necessidade. É necessário dormir bem para descansar e ter uma boa clareza mental. Outra coisa que para mim foi de suma importância para conseguir estudar um pouco mais, para conseguir ter um pouco mais de foco, foi abandonar ou distanciar bastante das redes sociais, em especial de Reels e Shorts. Afinal de contas, isso é aquela dopamina muito barata, né? Vai liberando a dopamina, é fácil de ter essa dopamina, né? Basta arrastar para cima, e isso me incomodou bastante. Eu vi e percebi que era hora de reduzir isso daí, ou até mesmo abandonar. Hoje eu não consigo abandonar a minha rede social, porém eu eliminei bastante a parte de consumo de conteúdos de pessoas que não vão agregar tanto assim na minha vida. Então o que eu faço? Vou lá e deixo de seguir essa pessoa, não acompanho esse tipo de conteúdo. Eu não tenho negociado muito esse contato. Me deu vontade, eu penduro o celular lá na área de trabalho. Tem uma área pra gente deixar o celular, embora quase ninguém deixe, mas eu aproveito esse espaço para fortalecer aqui o meu foco e deixar de lado o consumo de dopamina barata. Tem várias outras formas de eu receber uma boa descarga de dopamina, uma dopamina muito melhor e mais produtiva, mais eficaz ou eficiente, enfim, fale como quiser, entenda como quiser, mas de fato é melhor do que você ficar arrastando para cima. Pronto, é isso. E o último que eu fiz a minha rápida anotação aqui é algo que eu não me arrependo. Quando eu era mais novo eu me arrependi bastante, ficava, poxa, eu tô aqui, né, tô meio excluído e tal. Hoje não, hoje eu faço questão de ser assim. Evitar e abandonar as rodas de conversas alheias, conversas de
fofoca, falar mal dos outros, esse tipo de coisa. Eu tenho feito questão de abandonar esse tipo de assunto, esses tipos de pessoas, né, que vivem comentando sobre esses assuntos. Eu faço questão de me distanciar delas. Afinal de contas, a pessoa que fala mal do outro na sua frente é questão de tempo para ela fazer isso com você, falar mal de você para outra pessoa enquanto você não está perto. Isso já é um ponto que me incomoda bastante. E os outros pontos são que geralmente não tem nada produtivo, sabe? A pessoa simplesmente comentando demais das coisas, falando demais assuntos que não são relevantes, é algo que de fato me incomoda. Chega a dar uma coceira no corpo, porque eu não consigo ver algo proveitoso nisso. A gente tá zoando, tá brincando, beleza, até aí legal. É uma brincadeira, é uma conversa ali em tom de brincadeira. Agora, viver à base disso, falando isso todos os dias, seja no trabalho, seja na casa, seja com a turma da igreja, seja com a sua família, enfim, eu tenho feito questão de abandonar esse tipo de amizade, ambiente, roda de conversa. Eu não frequento esse tipo de lugar. Esses tópicos que eu falei aqui, né, sobre itens que me fizeram prosperar em 2025, eu acredito que todos eles, assim eu espero, né, que estejam em 2026, é de suma importância que alguém que quer viver em alta performance, quer ter sucesso na vida, seja